Vamos começar então falando de desigualdade social, que no seu plano de governo é apontada como o principal problema que se enxerga hoje aqui em São Paulo, diante de um PIB que você aponta de 830 bilhões, com 800 mil pessoas que hoje estão em situação de extrema vulnerabilidade, extrema pobreza. Qual que é o teu plano então? Diante deste problema que você considera como o principal, qual que seria a principal solução do senhor e também da sua equipe de governo, caso sejam eleitos? Evandro, o primeiro ponto é a gente reduzir a distância que existe em São Paulo. E aí a distância ela é social e ela é física. Sim. Vê só, a gente tem aqui, lá em Cidade Tiradentes, a qualidade de vida, o IDH dos países mais pobres do mundo. Você vai para os Jardins ou para Moema, você tem o IDH da Suécia. Uma cidade como essa não tem como dar certo, não tem como funcionar. Isso, o que eu tenho batido muito nessa tecla é que combater a desigualdade não é bom só para quem vai ser beneficiário de uma política pública na ponta, de saúde, de educação, de emprego. É bom para todo mundo, porque significa ter uma cidade mais civilizada, mais segura para todos. Nós vamos fazer isso com um conjunto de políticas. Quando eu falei em diminuir distâncias físicas além de sociais, é porque a desigualdade social em São Paulo, ela tem mapa, ela tem CEP, ela tem endereço. Então, os bairros da periferia é onde tem menos serviço público, é onde tem menos oferta de emprego e é onde mora a maioria dos trabalhadores. Se você pegar aqui na Barra Funda, que é o distrito com maior proporção de emprego por habitante, são 700 empregos para cada 100 moradores. Lá no Jardim Iguatemi, no extremo da Zona Leste, são 3 empregos para cada 100 moradores. Ou seja, isso faz com que você tenha uma cidade que todo dia se desloca de um extremo para vir para o centro. Mas só da Zona Leste são 2,5 milhões de pessoas. Então o senhor levaria tudo isso para lá? A ideia é descentralizar oportunidades na cidade. Lógico, você não tem como levar todos os empregos do centro para lá, mas é você diminuir a distância. No lugar de ter 700, no lugar de ter 3, você tem que diminuir esse abismo. Então, estimular a geração de empregos e oportunidades nas regiões periféricas da cidade. Eu tenho um compromisso. Em relação à Zona Leste, nós vamos levar emprego para a Zona Leste, que historicamente ficou em segundo plano, e para o extremo da Zona Sul. Agora não é só emprego, é levar serviços públicos, é levar, por exemplo, equipamentos de saúde, que hoje é o maior drama do paulistano. Meu principal programa de governo, o principal ponto das propostas que a gente apresentou é o poupa-tempo da saúde, que é para poder resolver a fila de exame e consulta na cidade de São Paulo. E o senhor acha que isso é possível, acabar com a fila completamente? Nós vamos zerar a fila na cidade de São Paulo. E vocês teriam braço e orçamento para fazer isso? Totalmente. O poupa-tempo da saúde vai custar 4 bilhões de reais nos 4 anos, 4 bilhões e 400 milhões, sendo mais exato. Nos 4 anos, são 16 equipamentos que vão ser feitos nos principais vazios assistenciais da cidade, levando centro diagnóstico, ressonância, tomografia, até exame simples. Endoscopia, que é um exame relativamente simples, foi o que mais aumentou a fila em São Paulo. Está demorando mais de 1 ano para fazer uma endoscopia. Eu ouvi de uma senhora, lá no Grajaú, que ela perdeu um parente que foi diagnosticado com suspeita de câncer. Quando ligaram da UBS, depois de 4 meses, para fazer o exame de confirmação, a biópsia, já tinha morrido. Isso não pode acontecer. Você consegue imaginar? Isso é perda de vidas. Então, o poupa-tempo da saúde vai ter centro diagnóstico, consulta com o especialista nas 16 regiões mais carentes da cidade. Eu vou zerar a fila da saúde na cidade. Vamos lá, Dora, por favor. Vamos. Boa noite, mais uma vez. Olha só, vamos para a política só um pouquinho, que é o seguinte. O senhor, evidentemente, modulou, suavizou o seu discurso com relação a temas sensíveis como drogas, aborto, chamada pauta de costume, se é que a gente pode falar assim. Compreendo a sua justificativa, que é a realidade mudou, porque lá em 18 a realidade era uma coisa, hoje é outra. O que mudou de lá para cá? Eu acho que o que mudou mais, Dora, é que eu sou candidato a prefeito e esses temas são temas nacionais, do Parlamento, do Judiciário, do Supremo, da Presidência da República. O que um prefeito pode fazer, por exemplo, em relação a aborto, é cumprir a lei, pura e simplesmente. Seu pensamento a respeito. Não. Estou perguntando sobre o pensamento, não sobre a ação que o senhor teria. É que numa eleição municipal, e eu tenho me pautado muito nisso, a gente ficar discutindo numa cidade que é a mais rica da América Latina, que tem uma janela de oportunidades incrível,
que tem uma desigualdade tremenda que a gente estava falando aqui. A gente ficar discutindo temas que não cabem ao prefeito, eu acho que não é razoável. Né? Eu acho que, inclusive, é um desrespeito com os eleitores que estão sofrendo na fila da saúde, que estão sofrendo com falta de educação, a queda no IDEB de São Paulo, que foi brutal, com os servidores públicos que estão com a aposentadoria confiscada em 14%. Eu acho que esses temas, eu, como candidato a prefeito, tenho a obrigação de colocar em primeiro plano. No tema de drogas, por exemplo, que você mencionou, o que eu quero discutir nessa questão é o enfrentamento à Cracolândia, que é inadmissível que a gente tenha uma situação como essa no centro de São Paulo, no coração da cidade. Tem jeito. Na região das... Tem jeito? Tem jeito. E te digo como alguém que teve a oportunidade de fazer o mestrado em psiquiatria, tive formação psicanalítica, estudei dependência química. Nosso projeto, lógico, não é simples, não vou aqui também, né? Tem outros candidatos aí que gostam de vender ilusão, não é o meu caso. Né? É uma questão complexa. Passa essencialmente por um tratamento de saúde mental que nós estamos chamando do CAPS móvel, que é uma medida inovadora, é consultório de rua, atuando na busca ativa, porque um dependente químico, ainda mais de crack, ele não vai procurar o CAPS, marcar uma consulta, esperar. Lógico que não. Você tem que ter abordagem, busca ativa, com um profissional de saúde mental, com assistente social. Esse é o CAPS móvel. Nós vamos levar o CAPS até ele. O senhor está falando da integração de várias secretarias, inclusive com monitoramento em tempo real. Isso está no seu plano de governo, né? Está sim, exatamente, Evandro. Eu vou criar, dia 1º de janeiro, eleito prefeito de São Paulo, eu vou criar um gabinete integrado para a Cracolândia, ligado diretamente ao prefeito. A mim. Com todas as secretarias. Aí, que secretarias que atuam na Cracolândia? Saúde, logicamente, com a saúde mental. De segurança, logicamente, porque você tem um crime organizado lá, inclusive com milícia, que nessa gestão do Ricardo Nunes se infiltrou dentro da GCM. Isso não sou eu que estou dizendo, é o GAECO, é a Polícia Civil, que fez a operação há 3 semanas. Né? Você tem que integrar a segurança. Você tem que integrar também a assistência social. Porque ali é um problema que não é só de uso de droga. É de uso de droga, mas ali você tem um monte de gente que está morando na rua, sem emprego, no fundo do abismo social, e que não adianta você achar que você só vai levar essa pessoa para o CAPS resolver o problema. Você tem que dar uma assistência social para ela. Eu não sei se vocês sabem. Eu vi isso num levantamento recente. Uma parte, acho que era quase 40% dos dependentes químicos da Cracolândia são egressos do sistema prisional. Ou seja, gente que foi presa, perdeu o vínculo familiar, saiu da cadeia, até pelo estigma, não conseguiu nenhum emprego depois, foi para a Cracolândia, usa droga e aí vai se afundando. Se você não chegar a interromper esse ciclo, e aí é acolhimento de moradia, é dar oportunidade de emprego para o cara reconstruir a vida dele, mas sobretudo é o tratamento mental e combater o tráfico. Porque enquanto a droga estiver chegando lá, isso é uma coisa que eu gostaria muito de ouvir o governador Tarcísio e a Polícia Civil dizer como é que você mantém no centro de São Paulo o crack chegando na Estação da Luz. Ele não nasce lá num canteiro. Ele chega, tem laboratório clandestino, tem espaço de armazenamento naquela região, tem os ferros velhos clandestinos que fazem, inclusive, troca de serviço por droga, que pega moto roubada, que pega celular roubado, e debaixo do nariz do governador e do atual prefeito. Bom,